por estar na casa do Senhor. Diga, dá um amém aí. Glórias a Deus. O Senhor já falou com você essa noite? Isso aí, meus queridos. Culto de EBT, né? Escola Bíblica para Todos. Nessa mesma oportunidade também cumprimento aos nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz do Senhor. Escola Bíblica para Todos, né? Momento de aprender. Antes de iniciar, eu queria agradecer a liderança pela confiabilidade, né? Sabendo eu que existe aqui diversas pessoas capacitadas para poder trazer a lição e a liderança teve me confiabilizado isso. Então, louvo a Deus por essa oportunidade e a vida de cada um. Glórias a Deus. Estamos aqui nesse trimestre, né, com batalha espiritual. Já tivemos aprendendo sobre diversas coisas, mas a ênfase maior, né, que em todas as lições aborda, é que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né, irmãos? Nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. E crendo nisso, né, aprendendo isso, nós temos que mudar o foco muitas das vezes, né? Parar de discussões, de briga, de contenda com irmãos ou com pessoas e focando na responsabilidade, que é contra Satanás e os seus demônios. E hoje é uma lição poderosíssima, né? Tem como título Poder do Alto contra as hostes da maldade. Então, existe um poder do alto para combater a maldade. Aleluias! O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo 24, os versos 49, que nos diz: Eis que sobre vos envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, aqui existe uma promessa. E ao contrário das promessas que muitas das vezes estamos acostumados, essa promessa ela se cumpriu, né? Eu tive uma vez fazendo uma promessa para o Gabriel, filho do Eric, e ele me atormentou um bocado para mim poder cumprir, viu, meus irmãos? Então, quando você fazer, já uma dica lá, abrir um parênteses, quando fazer uma promessa para uma criança, cumpra. E muitas das vezes a gente é decepcionado por algumas promessas, né? A gente vem do Brasil aí acostumado com os líderes políticos lá prometer mundos e fundos, e eles não cumprem nem os fundos, né? Quanto mais o mundo. Então, mas aqui a promessa do Senhor, ela se cumpriu. Aleluias, lá em Atos, no dia de Pentecostes, essa promessa se cumpriu. Desceu verdadeiramente um poder que capacitou, e naquele dia ali teve um grande avivamento, e pessoas foram salvas em massa, e ali se iniciou a igreja, e aqui estamos graças àquele avivamento também. Aleluias. A verdade prática, as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. É algo aparentemente até simples, né? Às vezes a gente pensa sobre batalha espiritual, a gente pensa em coisas extraordinárias, em um mover extraordinário, uma coisa, mas aqui não, pelo poder, né? Pelo trabalho de pregar a palavra. Então, isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou sendo contra as hostes espirituais da maldade. Isso que você faz no trabalho, lá pregando para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu parente, você está indo contra as hostes espirituais da maldade. E o interessante é que fala, né, que as obras da treva são demolidas, as obras de Satanás são destruídas, mas não pela minha força, pela minha sabedoria, pelo meu contato, mas pelo poder de Deus, né? Verdadeiramente ele se aperfeiçoa em nós, somos usados quando damos oportunidade para o Senhor assim usarmos. Glórias a Deus. Então que possamos verdadeiramente estar nos colocando à disposição. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, né? Capítulo 8, os versos 5, 13, 18 e 21. Verdadeiramente aí eu já acho que já temos uma oportunidade de um novo professor, né? Jeremias já leu ali no final, deu uma empolgada ali, gostou, aleluia. Quem sabe na próxima vez é você que já viu, Jeremias? Fica esperto aí, viu? Cadê o pastor João Paulo? Ele saiu justo na hora. Depois envia a mensagem para ele, viu, Roger? Ele está vendo isso aí, aleluia. Temos o objetivo geral, viu, igreja? O objetivo geral da lição é deixar claro. Então, no final deste culto, é para ficar claro para todo mundo aqui, né? Já temos aí as demais lições, as 9 lições anteriores, trazendo essa clareza, mas na de hoje também é para reforçar ainda mais que precisamos do poder do alto para vencer. Muitas das vezes a gente subestima, né, nosso adversário, pensando que podemos vencer de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, mas nós vencemos quando confiamos e acreditamos na capacitação do Senhor para conosco. Amém? Também temos os objetivos específicos, e é onde iremos abordar essa lição, que a primeira é explicar o contexto histórico de Samaria, o segundo é expor sobre o evangelho entre os samaritanos, e o terceiro é mostrar Filipe em Samaria e Simão, o mágico. Também temos a introdução, igreja, aleluia. A introdução nos diz: o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção. Primeiro, por algumas situações.
por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Esse animosidade, ele é mais traduzido, digamos, para uma má interpretação, ou então uma picuinha, uma situação, um sentimento que está equivocado ali, que traz uma contenda. Então, poderíamos substituir essa palavra animosidade por picuinha. Então, por exemplo, primeiro, por causa da picuinha, da situação desagradável que existia entre samaritanos e judeus. Aleluia. Isso a gente se encontra nos dias de hoje. Existe a situação, por exemplo, recentemente tivemos uma guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Existe ali uma situação, um sentimento desagradável que traz contenda, que trouxe a situação da guerra. Existe coisas de geração em geração, que é a questão do preconceito racial, né, a questão do branco, do negro. Existe um sentimento, alguma situação mal resolvida. E isso se encontrava entre os judeus e os samaritanos. Aleluia. E é muito importante a gente entender isso. Então eu vou fazer a leitura novamente, né, do texto, para poder ficar mais fresco na cabeça dos irmãos. Amém? Atos capítulo 8, o verso 5, o 13, do 5 ao 13 e depois do 18 ao 21, que nos diz: E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Verso 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo, para perdição, pois cuidaste de que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aleluias. Vamos então agora, literalmente, já falamos aqui um pouco sobre a lição, agora vamos entrar nos tópicos na qual eu me referi, né? E o primeiro tópico é o contexto histórico de Samaria. Então, para a gente poder entender este poder, né, do alto contra as hostes da maldade, temos que entender qual é a necessidade, qual é o local exatamente que esse poder tem que exercer a sua principal função. E o contexto histórico de Samaria. A lição nos diz: os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com os povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte. Porventura pode ter ficado confuso aí, né? Os samaritanos eram israelitas que se mesclaram e com povos estrangeiros, e teve 10 tribos, mas são 12 tribos, e reino do norte, reino do sul. Então a gente tem que entender isso. E temos que voltar um pouco atrás. Então vamos voltar na época lá do sacerdote, na época de Samuel, né? O sacerdote e profeta Samuel. Eis que o povo, observando as nações, eles desejam um reinado. E a eles então pede a Samuel um rei. E isso obviamente entristece Samuel e também ao Senhor. Mas está bem, vou fazer a vontade do povo. Irmãos, não tem coisa pior de como castigo para mim e para você do que o Senhor deixar que a nossa vontade seja feita. Aleluia. É tanto que na oração Ele nos ensina que seja feita a vontade do Senhor. Porque verdadeiramente é um castigo deixar que a nossa vontade seja feita. Só nos leva à destruição. E é tanto que isso é a confirmação. Quando é feita a vontade das pessoas, o nosso desejo, os nossos devaneios, verdadeiramente só nos leva à destruição. Aleluia. E assim acontece. Então temos o período de 3 reinados aí, de 3 reis. O primeiro rei que é levantado é Saul, de acordo à vontade do povo. Então acontece toda a situação, a maioria dos irmãos conhece essa história. E porventura, se tiver curiosidade, depois convide estar lendo o primeiro rei, segundo reis, você vai estar podendo observar isso. E acontece que vem então o primeiro rei Saul. Logo após Saul desobedece ao Senhor, então vem o reinado de Davi. Davi, então, segundo a vontade do Senhor. E Davi também reina e opera grandes guerras e é verdadeiramente usado pelo Senhor. E acontece também de Davi perecer também em certo momento. Mas acontece uma situação interessante com Davi, que ele verdadeiramente, Davi, ele reconhece o seu erro. Aleluia, ele entende, ele tem um arrependimento, essa é a palavra certa.
Ele tem um arrependimento do seu erro, e aí ele recorre ao Senhor pedindo perdão, e verdadeiramente também o Senhor perdoa, e ainda faz uma promessa a Davi, né? Que a partir daquele dia em diante sempre teria, né, um descendente de Davi no reinado, e essa é a promessa que chega até o grande Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E aí depois vem então, Davi fica velho, e vem então o seu sucessor, Salomão. Salomão também é grandiosamente usado, enriquece o reino, proporciona verdadeiramente um enriquecimento tanto para ele, quanto para o reino, quanto para o povo de Israel, né? E isso é bastante louvável, né, aos olhos do Senhor. Mas porém também Salomão, no fim da carreira também, ele também perece, né? Ele também desobedece, ele também verdadeiramente peca contra o Senhor, porque ele começa a casar com muitas mulheres, né? Ele casa com muitas mulheres e automaticamente se inicia essa então divisão que posteriormente iria acontecer, porque através disso já se inicia a adoração de outros ídolos, porque ele casando com outras mulheres, vem a situação de adorar outros ídolos, de agradar as suas esposas, aleluia, e aí ele acaba agradando isso, levanta altares, e se começa então uma juiz da parte do Senhor chegando, tanto que o Senhor, né, eu convido as igrejas, a igreja não, aos irmãos a estar abrindo aí 1 Reis capítulo 11, para estar compartilhando com a gente, né, 1 Reis capítulo 11, para a gente ter a confirmação disso na palavra do Senhor. Pode estar dando para alguém aí, quem abriu 1 Reis capítulo 11, o verso 11. E aí, havendo essa questão de Salomão, ele está pecando contra o Senhor, aleluia, alguém já achou? Em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 11. Aleluia. Diz assim: e por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Aleluia, glórias a Deus. Na continuidade, né, no verso 12 nos diz: no entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo. Enquanto você viver, eu o tirarei da mão de seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então aqui observamos que o Senhor fez isso com Salomão. Ele falou assim: não, tá bem, Salomão, você errou contra mim, mas por amor, por misericórdia a Davi, eu vou dividir o reino, sim, mas eu vou deixar ainda uma tribo, porque eu falei que haveria sempre um sucessor, né, descendente de Davi no reinado. E aí acontece a situação dessa divisão na questão até chegar à cidade de Samaria. A divisão basicamente é reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel; reino do sul, Judá. Reino do norte com capital em Samaria, posteriormente, mais à frente, e reino do sul, capital em Jerusalém. A reino do norte teria 10 tribos, né, e a reino do sul com 2 tribos posteriormente. E após a morte, então, Salomão vem a morrer, e aí então se inicia essa divisão, né? Ficando então com o rei governando a reino do norte, rei Jeroboão, e sul, o rei Roboão, que era o descendente de Salomão. O rei Jeroboão, ele já iniciou da pior... Aliás, todos os reis que governaram a tribo do norte, verdadeiramente eles foram contra o Senhor, desobedientes ao Senhor. E com Jeroboão já iniciou a idolatria, já iniciou todo um processo de iniquidade naquele local ali. E isso, no decorrer da lição, entenderemos um conflito que existe entre judeus e samaritanos. O primeiro tópico, então, da nossa lição, o primeiro tópico é a fundação de Samaria. Então, temos que entender em que momento, em que situação a cidade de Samaria, né, na qual Filipe foi pregar, ela surgiu, né? A lição nos diz: a cidade foi fundada pelo pai do rei Acabe. Então, verdadeiramente, rei Acabe foi uma das pessoas mais ordinárias que existiu ali no governo do Reino do Norte, verdadeiramente, né? E o nome, mas porém não foi ele. Quem surgiu, ele fala assim, o nome do rei era Onri, né? Eu convido também a igreja a estar abrindo novamente, um pouco mais à frente, 1 Reis, capítulo 16, e os versos 23. Aí nos diz, o nome do rei era Onri, o qual reinava sobre 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém no século 10. Aleluia, alguém achou? Pode ler já? Reis 16, 23. Isso. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. E em Tirsa reinou 6 anos.
Pode ler o 24, por favor? E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. Aleluia, glórias a Deus. Agora o interessante, aí vemos então como é que surgiu a cidade de Samaria, né? O rei foi, se não me engano, era o quinto, era o sexto rei, não lembro exatamente, mas ele que foi então que comprou, e a partir disso ele homenageou essa cidade, né, por nome de Samaria, intitulou por nome de Samaria. E a partir daí ele começou a reinar lá. Ele foi ter o reinado de 12 anos, e 6 anos anteriores foi em Tisa, e depois desses 6 anos em diante ele reinou em Samaria, tendo como capital. E aí surgiu. Só que tem no texto 25, que após o nosso querido presbítero Romeu leu, nos diz: Ori, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Então, já tiveram, né, através de Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, uma iniquidade adentrando naquela tribo ali, naquele reinado da tribo do Norte. Porém, Ori foi o que pior. Ele já iniciou toda uma situação que propagou uma desordem, uma falta de respeito e de consideração com as coisas do Senhor. Isso só foi piorando automaticamente. Então, a fundação de Samaria, ela se iniciou de uma pior situação possível. Então, imagine a tendência que isso iria agravar a longo prazo. Se já começou ruim, a tendência era posteriormente piorar, até que então Cristo chegasse. Mas ao longo de Cristo chegar nesse local, do Evangelho chegar, ainda tem verdadeiramente muitas coisas astrososas que existem ali naquele momento. Aí existe então, aí continuando no primeiro ponto, nos diz: mesmo antes da dispersão dos israelitas do Reino do Norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém, Israel e Judá. Então, nesse momento de divisão, igreja, já começou um conflito, pois verdadeiramente se iniciou uma divisão. O Reino do Norte, né, intitulado aí, ele entrou nesse processo de adorar outros ídolos. Porém, o Reino do Sul, ele se manteve o mais obediente possível às coisas do Senhor. Então, automaticamente existia já um conflito entre eles, porque eles discordavam da obediência para com o Senhor. Já se iniciou isso. Então, as coisas só vão piorando. Aí no tópico 2 nos diz o cativeiro. Quando o rei da Síria, Salmanaser, sitiou Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. Deste modo, seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios, eram samaritanos. Aconteceu que, ao longo do tempo, né, entra rei e sai rei na região do norte, eu estou focando na região norte, porque é onde se encontra a cidade de Samaria. Ao longo do tempo foi entrando reis e foi colocando questões de idolatria, teve ao ponto mesmo de sacrificar filhos, foi coisas bárbaras lá, coisas que verdadeiramente deixam a gente chocados do que aconteceu naquela situação de misturar. Acontece que quando Salmanaser sitiou e conseguiu conquistar Samaria, ele fez uma situação, ele pegou uma porcentagem daquele povo de Samaria e levou para o estrangeiro, e pegou uma porcentagem do estrangeiro e trouxe para eles, e esse povo se misturaram, tanto que na lição nos diz: desse modo, seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios, eram samaritanos. Aleluias. No tópico 3, então, nos diz as diferenças entre judeus e samaritanos. Existia uma diferença, né? Aqui nos diz a palavra do Senhor. Eu convido alguém a estar abrindo aí Lucas, capítulo 24, e o verso 44, por favor. As diferenças entre judeus e samaritanos. Os judeus se recusaram a ajudar os samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro. E agora eu tenho que ir então para a questão do Reino do Sul, porque já que a taça, né, da ira do Senhor se encheu com a tribo do norte, e o Senhor então entregou o juízo a ela, aí também isso aconteceu com Judá, infelizmente. Ao longo do tempo a taça também do Senhor se encheu, e agora já teve que levar o pessoal, já não os assírios, mas os babilônicos. Pode ler, por favor, pastor? 24, 44. Lucas 24, 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aleluia. Amém. Obrigado. Bem, meus irmãos, por que foi dito isso? Porque aqui na lição acontece a situação de quando o povo foi levado em cativeiro, né, o Reino do Norte, lá o Senhor ministrou sobre o coração, né, do então rei daquela época, para que regressasse e construísse
a Nova Jerusalém. E no regresso, o pessoal da tribo do norte foi então falar assim: então vocês querem, vou ajudar vocês, os samaritanos, vou ajudar vocês então a reconstruir. Porém, eles se recusaram, justamente por causa toda essa pecaminosidade que existia. Eles falaram: não quero profanar o templo, eu quero, nós conseguimos construir. Aleluias. E aí então os samaritanos meio que se emburraram, ficaram chateados com essa possível situação, tiveram ao ponto até de armar situações para atrasar a possível construção do templo. E aí acontece que os samaritanos eles ficam tão chateados, e qual a primeira opção que eles têm? É rejeitar as escrituras do Antigo Testamento. Adotaram apenas o Pentateuco. Mas como foi lido pelo pastor, essas são palavras de Jesus. Ele disse: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então fica muito fácil a gente reter na Bíblia aquilo que nos convém. Aleluia. Mas nós possamos não ter o espírito dos samaritanos, mas ter um espírito de obediência e pegar aquilo que vai contra as nossas vontades. Aleluia. A palavra do Senhor, verdadeiramente, se ela tem te corrigido, se ela tem constrangido você, então você está no caminho certo. Aleluia. Então que nós não tenhamos esse mesmo sentimento dos samaritanos. No tópico 2, da lição nos diz: o evangelho entre os samaritanos. Aí agora aqui já acontece com a presença do Senhor enquanto ele caminhava aqui no seu ministério. E o primeiro tópico do tópico 2 nos diz: Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Vai ter 3 exemplos aqui, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. O primeiro, como é dito, nos samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Jesus indo a caminho de Jerusalém, eis que passa perto de um vilarejo de Samaria. E o interessante é para a gente entender o grau de inimizade que isso propagou. Toda aquela questão de Judá tentar se permanecer o máximo possível obediente ao Senhor, e a outra já não deu muita atenção, já começou a adorar ídolos e fazer a vontade sua, do seu coração. Isso acarretou em um conflito gigantesco entre eles, No primeiro exemplo, isso se encontra em Lucas capítulo 9, 54, nos diz algo assim: e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também faz ou fez? Aleluias. Então entendemos aqui que os discípulos ainda não tinham entendido a essência da presença do Messias. Na primeira oportunidade que eles tiveram ali, já queriam consumir os samaritanos, porque eles acharam que aquilo foi uma afronta ao Senhor. É tanto que no texto seguinte o Senhor pega e fala com eles: não, eu não vim para destruir almas, eu vim para conquistar, para verdadeiramente trazer salvação para elas. Aleluia. Então, para a gente entender, Tiago e João, sendo judeu, eles tinham tanta raiva dos samaritanos, ou tanta ira contra eles, que a primeira resposta deles foi: vamos trazer fogo do céu e consumir com eles. Aleluia. Aí no texto seguinte nos dá outro exemplo também de uma possível situação que aconteceu entre um judeu com os samaritanos. Nos fala assim a lição: mas na aldeia de Sicar, em Samaria, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem, como resultado do testemunho da mulher samaritana. É um texto bem conhecido de João 4, na qual, ao contrário da outra, o pessoal de Samaria não quis receber. Nesse aqui eles já receberam. Mas obviamente eu acho que Jesus teve ali uma deixa, falou assim: não, da última vez eles queriam tacar fogo no pessoal, dessa vez eu vou sozinho. Então mandaram eles ir comprar qualquer coisa na cidade, só ficou Jesus. Abordou a mulher, e tem todo o contexto de abordagem, e conquistou a mulher, e essa mulher, através dela, ela foi e pregou para toda a cidade, e a cidade foi salva para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Mas tem um texto interessante nisso, que anteriormente, na abordagem do Senhor, ele diz: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmãos, eles chegavam ao ponto de não sequer se comunicar. Não existia nenhum shalom, nenhum paz do Senhor, nenhum oi bênção, nada. Existe, isso não está na Bíblia exatamente, mas existe um ensino oral aí através dos antigos que fala que muitos judeus oravam: Senhor, obrigado por não nascer samaritano. Então eles tinham gratidão por não ter nascido samaritano. Outros também ensinos dizem que era um perigo passar pela província da Samaria, porque verdadeiramente você podia ser atacado. Teve já a questão de assassinato lá, pedradas, tacavam pedras, era uma briga terrível que existia entre eles, uma inimizade gigantesca que existia entre eles. Então ali naquele momento também era um perigo para Cristo estar ali, era um perigo para o Senhor, para os seus discípulos estar ali, pois verdadeiramente existia essa rixa entre eles. E o terceiro exemplo que nos dá
nesse texto fala a passagem do bom samaritano, é muito conhecida, foi uma lição para os judeus. Eles não deviam imitar o levita, nem o sacerdote, mas o samaritano. Isso foi uma afronta para aquele judeu praticamente, né? E o texto que diz isso, né, que diz a oposição que existia, está em Lucas 10, 36, 37, que nos diz: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo dessa maneira. Acontece que Jesus, né, ilustrou uma situação para aquele judeu, informando que havia uma pessoa caída, e veio um levita, sendo judeu, veio um sacerdote, sendo judeu, e passou abatido e não ajudou. Então veio um samaritano e, mais do que ajudou, fez mais do que o possível ali para o bem-estar daquela pessoa. E naquele momento, então, que é questionado quem é o teu próximo, de vez do judeu, que foi o que questionou Jesus, ter dito samaritano, não, ele disse: o que usou de misericórdia. Ele não fez nem questão, de momento algum, de falar que foi verdadeiramente um samaritano que usou. De tamanha inimizade, de tamanho não querer atribuir uma honra, atribuir um mérito para aquela nação, para aquele povo. Continuando a lição, nos diz: Jesus proibiu os discípulos de entrarem em cidades samaritanas, porque ele fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, uma vez que ainda não era tempo. Mas depois de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria. Filipe agora estava cumprindo com êxito essa missão. Aleluia. Sim, Jesus, em certa feita, disse aos discípulos, quando ele encaminhou alguns para ir poder pregar, mas ele recomendou que não entrassem em Samaria. E obviamente, na primeira oportunidade que eles estavam lá, Tiago e João estavam. A primeira oportunidade, eles queriam tacar fogo no povo por uma afronta. Imagina se eles vão sozinhos. Consequentemente, haveria uma possível guerra, uma intriga maior ainda que iria inflamar. E o Senhor, na sua imensa sabedoria, falou: não, só revestidos do poder que vem do alto, que vocês vão entender a essência verdadeiramente do Evangelho, a essência verdadeiramente da palavra do Senhor. Vamos então agora para o tópico 2 do tópico 2, que nos diz: o poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousaria enfrentar a hostilidade dos samaritanos. E aqui se inicia então o título verdadeiramente da lição, né? Porque aqui nos fala que Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Então ele foi impulsionado pelo poder de Deus. Aleluia, porque como foi dito aqui já por diversas vezes por mim aqui, e alguns até já conhecem, existia essa inimizade, existia essa possibilidade, esse confronto entre eles. Mas aí Filipe, sendo judeu, vai ter com eles para pregar o Evangelho. Isso é só o poder de Deus, igreja. Aleluia. Se coloquem no lugar de você, sabendo que você em tal lugar não é bem recebido, e você irá falar da vontade de Deus, da graça de Deus. Possivelmente não, por sua coragem própria não, mas você impulsionado pelo Espírito Santo, você consegue ir. Aleluia. Recentemente tivemos aí o pastor na Santa Ceia falando da gente, que uma família, várias famílias que irão para a África, né? Se a gente for pensar com a nossa mentalidade, sair do nosso conforto para ir para a África, muitos de nós não irão recusar. Não quero, não há hipótese de eu ir e tal, vou sair, deixar minha família, meu conforto. Não, mas quando é o poder de Deus que te aperfeiçoa, aí não há hipótese, meu querido. Você vai com coragem, crendo que o Senhor suprirá. Isso eu estou falando da África, mas existem lugares aí que verdadeiramente o Evangelho te leva à morte mesmo. Aleluia. E tem pessoas que são impulsionadas pelo querer dele muitas vezes? Não, porque o poder de Deus aperfeiçoa eles. O poder do alto vem para combater as hostes espirituais da maldade. Aleluia, glórias a Deus. Então, dessa feita, vamos então agora para o tópico 3, né, da lição. Filipe em Samaria e Simão o mágico. O primeiro tópico diz Simão o mágico. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Ele já estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como grande virtude de Deus. No entanto, não passava de um embusteiro que durante muito tempo iludia o povo com artes mágicas. Não é uma novidade a gente saber que existia uma pessoa parecida com esse Simão, né? Na hora que lê o texto, a gente entende que ele chegou a batizar, ele chegou a caminhar ali com Filipe, observou tudo, mas na primeira oportunidade que ele teve, ele tentou reter aquele poder de Deus para o seu benefício. Aleluia, glórias a Deus. Ele tentou reter aquilo.
E aqui a palavra do Senhor fala que ele não passava de um embuste. Mas por quê? Porque esse Simão, ele só era uma consequência do que foi fundado Samaria. Aleluia. Isso a gente pode trazer nos tempos de hoje. Como se iniciou essa obra? Essa obra, eu cheguei aqui, eu tenho 3 anos, vai fazer 4 anos que eu estou aqui, mas eu sei, pelos testemunhos, que essa obra se iniciou com oração. Então, por isso que essa obra é firmada na oração. Se aqui foi iniciado pelas obras do inimigo, pela feitiçaria, pela macumbaria, por tudo, pelas hostes espirituais da maldade, é óbvio que existiria gente como Simão. Aleluia. Então, temos que ter essa consciência de como iniciar uma obra, uma coisa para o Senhor, temos que iniciar da melhor forma possível. Porque se iniciarmos a obra, vemos aí muitos ministérios que se iniciam pelo entretenimento. Se em algum momento ela parar de fornecer entretenimento para aquele local, verdadeiramente vai acabar. Mas aqui, graças a Deus, aqui na DEF se iniciou por palavra, se iniciou por oração e se mantém por isso. Aleluia. Então não chega nem a ser uma novidade para a gente quando é proposto algo do tipo. Glórias a Deus. Aleluia. No segundo tópico, do terceiro nos diz: a conversão de Simão, o mágico. O texto sagrado afirma, né? E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, no verso 13 diz isso. É difícil saber até que ponto a conversão de Simão, o mágico, era genuína, pois o relato indica trata-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. Assim, impressionados com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. Meus irmãos, verdadeiramente a gente vê que esse poder do alto, quando vem, muitas das vezes a gente espera, tem expectativa de vir um avivamento, com batizar, com línguas estranhas, com gente correndo, com aquele mover, com coisa que até assusta a gente. Mas eu entendo que o verdadeiro avivamento mesmo, ele tem que ter o arrependimento. Aleluia, tem que ter o quebrantamento, aleluia, o reconhecimento dos nossos pecados, dos nossos erros. Porque não vai adiantar de nada. Eu já vi diversas vezes, e creio que muitos de nós aqui já vimos pessoas falando em línguas estranhas, pessoas que são curadas, pessoas que têm livramento da parte do Senhor, mas a primeira oportunidade ela se desvia dos caminhos do Senhor. Aleluia. Mas quando a pessoa encontra o arrependimento da parte do Senhor e vê a salvação em Cristo Jesus, não há outra hipótese para ela se permanecer nos caminhos do Senhor. Tem uma frase que recentemente eu li que diz assim: a doença precisa ser reconhecida antes da cura. E para explicar melhor isso, entenda, imagine que você tem uma doença, aleluia, mas você não sabe, e eu chego te apresentando uma possível cura para essa doença. Você possivelmente não vai querer aceitar essa cura, porque você não sabe que tem a doença, para que você vai aceitar esse medicamento, esse tratamento. Mas quando você reconhece que tem uma doença e eu te ofereço essa cura, aí você aceita da melhor rapidez possível. E é isso que acontecia, né? Na época que João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Primeiro ele apresentava que precisamos arrepender, precisamos reconhecer nossos erros e nossas falhas, para depois, automaticamente iremos buscar o Senhor, porque é chegado o reino dos céus. Cristo também pregou isso: arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Então que devemos verdadeiramente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, arrependimento. Foi ministrado aqui, né, que no grande dia, né, nas vestes, só aqueles que têm as vestes brancas vão estar no Senhor. Então só aqueles que são temorosos, aqueles que se arrependeram, aqueles que verdadeiramente se encontram, né, sabem que se encontram no ato do pecado, no ato da desobediência para com o Senhor, vão verdadeiramente ser salvos. E isso aconteceu com Simão, porque ele viu aquele alvoroço, aquele manifestar, mas na primeira oportunidade ele não tinha se arrependido, porque a primeira oportunidade ele já pensou: isso aqui pode agregar para mim, entendeu? Então eles impõem a mão, o Espírito Santo desce, ele não se arrependeu dos seus erros, dos seus atos, aleluia. Então que verdadeiramente, eu não sei exatamente, né, como se encontra a situação de cada irmão, mas que possamos todo dia nos arrepender, porque todo dia nós falhamos, todo momento nós pensamos, agimos de forma que verdadeiramente entristece o Senhor, mas que o arrependimento faça parte do avivamento na vida de cada um, em nome de Jesus, aleluias. O terceiro e último tópico, né, para encerrarmos, nos diz a repreensão do apóstolo Pedro. Simão, o mágico, foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica e dessa forma achou que podia comprar esta fórmula para ampliar o seu currículo e acrescentar ao seu cardápio em novo serviço para o povo. E isso aqui, o apóstolo Pedro, né, ele confirma que verdadeiramente temos que ter o arrependimento, temos que reconhecer os nossos erros. Lemos, né, em Atos até o verso 21, mas no verso 22 ele conclui: arrependa-se. Depois que o Simão teve essa atitude, né, de propor então essa compra desse dom da parte do Senhor, né, e isso assim pecando contra o Senhor, o apóstolo Pedro fala:
em Atos 2:22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do teu coração. Então é noite de arrependimento, minha igreja. Eu não sei como se encontra você de casa, você que aqui se encontra, aleluia, mas verdadeiramente entenda, né, que verdadeiramente nós temos uma doença, nós temos uma cura, nós temos uma doença, nós temos um pecado e necessitamos da cura que é da parte do Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui para te curar, para verdadeiramente te proporcionar salvação, para te proporcionar um bem-estar melhor. Ao contrário desse Simão aqui, ele tem verdadeiramente algo poderoso para ti, que é o poder do céu. E através da pregação da palavra, né, nós possamos pregar com autoridade, com sabedoria da parte do Senhor, para pessoas verdadeiramente encontrar ou entender a dimensão, né, do quanto falho, do quão pecador que nós somos. Aleluia. Desta feita eu agradeço a minha oportunidade e quero estar passando a oportunidade para quem é de direito.